falar sobre como a inteligência artificial pode ser aplicada à rotina das papelarias para reduzir custos, automatizar processos, otimizar o tempo e gerar mais vendas. O nosso próximo palestrante é o diretor da Papelaria Unicórnio, o Bruno Manato. O Bruno é um apaixonado por papelaria desde a infância, é mestre em inovação pela Universidade de Nova York e entusiasta de novas tecnologias. Ele tem utilizado a inteligência artificial na operação da papelaria para tornar o negócio mais eficiente e comercialmente forte. E agora ele vem aqui para o palco para dividir com a gente essa experiência dele. Bruno, vem para cá, por gentileza. Seja muito bem-vindo ao nosso palco do Escolar Experience. O palco é seu. Obrigado, obrigado. Boa tarde, pessoal. Tudo bom com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho de como que a IA consegue ajudar a acelerar as vendas no varejo. Vou dar alguns exemplos, algumas dicas aqui que funcionam tanto para o online, né, para o digital, quanto para papelarias físicas. Para quem não me conhece, então, Bruno Manato, da Papelaria Unicórnio, prazer. No meu perfil no Instagram, @BrunoManato, eu acabei de postar uma história que tem o link para essa apresentação, então quem quiser me seguir lá, ou quem quiser baixar a apresentação depois, os slides que eu postei lá estão um pouquinho mais completos, que eles têm os exemplos dos prompts, que eu vou colocar aqui, para vocês, para quem quiser copiar, então, para vocês não precisarem ficar anotando aí cada coisinha que eu vou falando, a apresentação está lá um pouquinho mais completa para quem quiser pegar. Mas então, né, a inteligência artificial, acho que todo mundo aqui já deve estar cansado de ouvir sobre inteligência artificial o tempo todo, propaganda no Instagram o tempo todo, notícias o tempo todo falando sobre isso. Há 2 anos atrás eu estive aqui nesse palco da Escolar também para falar sobre inteligência artificial, e na época eu falava sobre a inteligência artificial como um copiloto, como um apoio que a gente tinha para fazer tarefas, né? E a gente poderia pedir coisas para o ChatGPT, a gente ele poderia ajudar a gente a criar calendário de posts, ou a escrever um texto melhor para postar nas redes sociais. Mas agora com os últimos avanços, com as últimas ferramentas e técnicas que têm aparecido, a IA ela já atua muito mais como um colaborador, porque a IA agora ela é capaz de executar tarefas para a gente. Ela não fica só naquela de ensinar, de criar um texto para você. Ela consegue realmente colocar a mão na massa e criar algumas coisas para a gente. E alguns desses exemplos que eu quero trazer aqui para vocês. Os exemplos vão começar aqui do nível mais básico, para quem ainda tem pouca familiaridade com IA, e a gente vai avançando na complexidade também para quem já tem alguma ou bastante experiência com IA, também poder aproveitar os exemplos daqui. Todo mundo aqui já usa ChatGPT no dia a dia? Todo mundo, né? Eu imagino que sim. Confesso que o ChatGPT já não é mais a minha IA favorita, foi a minha IA principal durante muitos anos. Hoje em dia não mais, já estou usando outras. Mas eu vou falar um pouquinho desses exemplos aí hoje. Eu sei que quando a gente fala de inteligência artificial, da IA, bate muito aquele mini desesperozinho de pensar, nossa, estou ficando para trás, não sei por onde começar, não sei nem errar, não sei nem o que eu posso fazer. E aí, sim, eu queria tranquilizar para vocês que é bem amigável, é bem fácil. Os exemplos que eu vou dar aqui são de 2, 3 linhas que vocês já podem chegar amanhã, final de semana, segunda-feira, na papelaria de vocês, aplicar e já poder começar a ajudar de alguma forma aí nas vendas de vocês. O primeiro deles aqui é uma roleta. Essa aqui é bem voltada para quem tem papelaria física. Qual que é a ideia aqui? Se você colocar um prompt ali, esse aqui é antes, né? Deixa eu explicar. Essa IA que eu vou dar um exemplo aqui, as IAs que eu vou usar aqui, eu vou dar exemplos com IAs diferentes, mas quase todas elas servem para quase tudo que eu vou falar aqui. Então você pode só escolher a que você
que você achou mais bonitinha, que você tem mais familiaridade e começa a usar ela. Você não precisa falar, agora eu tenho que testar todas, usar todas. Não. Pega uma e usa. A que eu vou falar no final é a que eu mais uso. Vocês podem começar por ela também, mas assim, sem nenhuma preferência exatamente para cada um desses exemplos. Qual que é a ideia aqui? Às vezes você tem um tablet dando sopa aí em casa, da sua filha que não usa mais, alguma coisa assim. Você pode usar uma IA para criar uma página Você pode usar a IA para criar uma página na internet. Na verdade, não na internet, né? Uma página, um site, que vai ficar ali rodando dentro do seu tablet mesmo e vai ter uma roleta. Que você pode, depois de qualquer compra, você pode falar com o cliente, quer rodar a roleta e ganhar algum prêmio? Nesse QR Code aqui tem a roleta já funcionando. É exatamente esse prompt aqui que eu rodei, publiquei na internet e tem aqui. Se vocês quiserem testar aí no celular, coloca o telefone e o e-mail de vocês e vai rodar a roleta para ver um brinde que pode ganhar. E aí depois você pode configurar, eu quero usar as cores da minha papelaria, eu quero que tenha cores mais vivas, eu quero cores mais unicórnio, como eu coloquei aqui, eu quero alterar os brindes. Você pode até alterar a probabilidade de sair algum dos itens aqui. Às vezes você quer dar um brinde muito grande, mas não quer que ele saia muitas vezes. Depois que ele faz, você pode ir editando, pedindo para alterar e tal. E essa daqui é uma excelente maneira de você, depois de uma venda feita, você pegar o contato do cliente para depois cadastrar o e-mail dele numa plataforma de e-mail marketing e mandar as últimas promoções e novidades para ele, pegar o contato dele do WhatsApp para entrar em contato também e mandar essas promoções. E tudo isso você faz com 3 linhas de prompt. Eu queria ter trazido aqui um exemplo ao vivo rodando, mas a internet aqui não colabora tanto, eu fiquei com medo de não rodar, então eu trouxe só o vídeo da tela rodando, escrevendo e o resultado final para vocês podem, como eu disse, conferir ali no QR Code. Outro exemplo legal é se você já tem um site, ou se sua loja física tem site também, ou se não, você também pode pegar do seu próprio ERP, do seu próprio sistema, exportar ali um Excel com a lista dos pedidos, dos produtos em promoção e pedir para a IA gerar um PDF já com o catálogozinho de promoções. Aqui no meu caso, eu mandei para ela o link da minha página de promoções, pedi para ela pegar ali nas primeiras páginas as promoções que ele encontrar, e aí ele já faz um PDF bonitinho com, até 50%. Isso aqui, nada disso aqui eu pedi para fazer exatamente desse jeito, eu só falei, faz um PDF com as promoções. Ele pegou aqui, kit de papilaria monocromático, estojo telinha, ele mesmo já entendeu qual era a maior promoção que eu estava dando, de até 50%, e já colocou, e eu poderia pedir mais, poderia pedir para ele usar minha logo, usar as minhas cores e tal. Não fiz aqui exatamente porque eu queria manter a ideia de um prompt simples. Alguma coisa que pudesse ser fácil de fazer. Mas, de novo, depois que ele fez, é muito fácil lá pedir para ele editar, pedir para adicionar mais produtos, mudar, ou até corrigir alguns erros. Por exemplo, aqui, o 50% ficou por trás da imagem, né? Aí deu uma erradinha ali, mas depois você pode ir lá e pedir para não. A bolinha ficou para trás, pode pedir para ela colocar para frente. E aí ele fez ainda, né? Na primeira página colocou as maiores promoções, e aí, a partir da segunda, ele ainda colocou outros produtos em promoção, menos descontos, né? Mas também produtos em promoções, como uma lista. E qual que é legal? Com a roleta, você já pegou ali o contato do cliente, o WhatsApp, o e-mail, e agora com um PDF você pode mandar para ele por e-mail, mandar para ele por WhatsApp as promoções, e aí é mais uma forma de você trazer o seu cliente mais para perto de você com uma recorrência maior. Opa!
E aí, voltando até no exemplo da roleta, cadê? Aqui eu coloquei, na roleta que vocês, se alguém abriu no QR Code, a roleta que eu coloquei, ele só pede o nome, e-mail e telefone, né, para manter simples. Mas você pode pedir ali também o dado que você quiser. Às vezes você quer pedir a data de nascimento para mandar um cupom de aniversário para a pessoa. Às vezes você pode pedir o Instagram da pessoa para poder seguir a pessoa e aí aumentar a interação com ele ali. Ou você pode colocar ali na roleta pedindo para a pessoa te seguir no Instagram. Então, assim, são várias formas que você pode fazer ali no seu balcão, no seu ponto de venda, para poder aumentar a interação com o cliente e poder aumentar a recorrência de compra dele ali. Um outro exemplo muito legal que eu tenho aqui, essa serve bem tanto para papelarias físicas quanto para papelarias online. Eu acho que esse é um dos principais usos que eu faço com IA no meu dia a dia, que é pedir para ele fazer análise de dados para mim. Aqui, infelizmente, eu não consigo trazer o resultado do que ele fez, mas eu consigo trazer aqui um prompt que vocês podem copiar e rodar e ver na própria papelaria de vocês um resultado muito legal. Ó, você vai no seu ERP, baixa a planilha com todos os seus produtos, e isso qualquer ERP faz. Depois você vai lá e baixa a planilha com as suas últimas vendas dos últimos meses. E aí, só chega para ele e fala, ó, eu anexei minhas vendas dos últimos 12 meses com o estoque atual. Analise usando código. Isso aqui é uma palavra-chave importante, pedir para ele analisar usando código. Isso aqui serve tanto para IA não ficar gastando muito da cognição, da inteligência dela, do processamento dela para fazer essa análise, o que demora e muitas vezes acaba ficando caro. E na maioria das pessoas que usam as versões grátis, ele simplesmente vai encerrar a sessão antes do tempo e falar, não dá para, não consigo continuar. Então, quando você pede para ela usar um código, ela mesma por trás vai escrever um código ali de programação para fazer essa análise para você. Pede para ela não estimar nada, para ela também não ficar alucinando, inventando nada. E aí pede para ela fazer uma análise, ó. Me diga o que eu preciso comprar agora e quanto, com base na média dos últimos 3 meses. Então, o que ele vai fazer? Ele vai olhar o estoque atual e as vendas de um produto e vai ver, por exemplo, esse produto aqui eu vendi 50 unidades nos últimos 3 meses e eu só tenho 5 em estoque, então provavelmente esse produto aqui está acabando e aí ele acabando eu preciso de fazer uma reposição. Ou então ele vai dizer, ó, esse produto aqui você vendeu 50 unidades em um mês, mas tem 2 meses que o estoque dele está zerado. E aí é uma ruptura no seu estoque que você teve e que provavelmente são vendas ali que você acabou perdendo, porque às vezes você nem sabia que aquele produto ali tinha vendido bem e agora está esgotado. Ele também consegue te dizer o que está parado ali há muito tempo. Ele vai ver o estoque e vai ver, esse produto que às vezes vendeu muito bem no passado, mas agora ele está vendendo pouco, ele não está agora mais girando, então às vezes é interessante a gente colocar alguma promoção para terminar de girar esse produto, ou então ele vai pegar produtos até que chegaram na sua papelaria, não venderam nada desde o começo e estão ali encalhadões, tudo isso a IA consegue dizer para você. E aí também pedir para ele falar o que ficou zerado em algum mês, para eu não confundir com a falta de estoque, para eu não confundir a falta de estoque com falta de venda. Então, todas essas análises são coisas que a IA consegue fazer muito bem para você e que prompt simples é alguma coisa ali que você consegue pegar e colocar ela para trabalhar para você. E aí você consegue começar a fazer análises até mais detalhadas, mais aprofundadas por marca ou por produto. Você pode começar a pedir para ela também, uma marca X
que eu costumo trabalhar muito, qual que é o tamanho do meu estoque dessa marca, quais são os produtos que foram os campeões de venda e que eu preciso repor, ou os produtos que já foram campeões de venda no passado e que não estão vendendo mais. Ou então, quais os produtos mais encalhados de uma determinada marca. Ou quais produtos eu posso combinar com outros produtos para fazer uma campanha. Tudo isso são coisas que a inteligência artificial consegue te entregar e que alavancam o seu negócio de maneiras diferentes. Como eu disse, essa daqui serve tanto para online quanto para física. Os exemplos anteriores que eu dei ficam mais para papelaria física. Se bem que o do catálogo de promoções ele também é bem legal, até para papelaria online, né? Você já tem, quando o cliente faz a compra, você já tem o e-mail dele, você já tem o telefone dele, aí é uma questão de fazer um grupo no WhatsApp ou fazer uma lista de transmissão para fazer o disparo para ele. Eu acabei nem comentando dessa IA, né? A primeira IA que eu mostrei é a Lovable. Ela é fantástica para construir coisas, construir sites, construir um sisteminha para você. A Lovable ela é fantástica para isso. A Manus, ela já é uma IA mais voltada para executar tarefas. Você quer que ela acesse o site e busque alguma informação, você quer que ela construa um PDF para você, ou até extrair informações de um PDF para você, tudo isso, essa IA aqui ela é fantástica. Inclusive, se vocês forem ver aqui, ela tem uns iconezinhos do Instagram aqui, é porque eu conectei essa IA aqui diretamente ao meu Instagram, e aí agora ela consegue fazer análise direto no meu perfil do Instagram. Então eu posso pedir para ele, para o Manus agora, fazer uma análise dos últimos posts que eu fiz, qual foi o engajamento, qual foi o número de visualizações, número de compartilhamentos, se ele identifica algum tipo de padrão, ou no horário da postagem, ou no conteúdo que eu postei, que ele acha que pode ser interessante da gente analisar. E aí aqui ele ainda fala, ó, personalize o seu agente de IA para o seu negócio. Então assim, ele conecta não só no Instagram, como a dezenas e dezenas de outras ferramentas. WhatsApp, Messenger, Telegram, outras plataformas de redes sociais, e por aí vai. Conecta no seu Gmail, no seu Google Drive, YouTube, enfim, as possibilidades são infinitas. E aí voltando aqui, esse exemplo aqui, ele já é eu já fiz no Claude. O Claude, ele é ele é meu xodózinho. Eu uso ele o dia inteiro, todo dia. Ele está sempre rodando alguma coisa para mim. Ele é uma IA com um propósito mais geral. As outras duas que eu mostrei, elas são mais específicas, né, para alguma tarefa ou outra. Né, uma para construir coisas, uma para executar tarefas. O Claude ele é uma IA bem mais abrangente. Ele tem ferramentas de propósito mais geral. Então, assim, você quer construir um PDF? Ele também faz. Você quer construir uma página? Ele também faz. Você quer fazer análise de dados? Ele faz. Você quer conectar ele no seu WhatsApp para construir um chatbot e conversar com seus clientes via atendimento? Ele também faz. Então, assim, ele é a principal IA que eu uso desde fevereiro, se eu não me engano, e aí ela é que roda o dia inteiro. Eu acordo dando algumas tarefas ali, deixo ela fazendo durante algumas horas ao longo do dia, às vezes vou acompanhando. Nesses tempos aqui de feira não dá para acompanhar tanto, mas de manhã lá vejo se ele executou o que eu pedi e vou acompanhando. É um funcionário muito bom, eu vou dizer assim, sem dúvida. Eu já estou num plano bem mais avançado dele, mas mesmo a versão grátis dele já é capaz de muita coisa. E, sem dúvida, acho que o melhor investimento mensal que eu faço na minha papelaria é com o Claude. Ele, assim, fantástico. Mas para quem achou que esses exemplos... Antes de falar disso. O Claude ele também tem uma funcionalidade que para mim é imbatível, é sensacional, que são os skills, são as habilidades. Às vezes a gente tem muita tarefa repetitiva que a gente tem que fazer todo dia. Por exemplo, eu tenho que escrever posts para o Instagram, ou eu tenho que escrever as mensagens de marketing no grupo, ou eu tenho que fazer um disparo de e-mail marketing.
ou eu tenho que fazer alguma análise de dados, em vez de toda vez que você precisar fazer isso, você ir lá e escrever de novo um prompt para ele, ou abrir a mesma conversa que acaba ficando pesada e pode deixar ele confuso, você pode simplesmente criar uma skill, uma habilidade. E ele te ajuda com isso, inclusive. E aí você ensina para ele uma capacidade nova. Você ensina para ele aquela habilidade, porque na próxima vez que você for precisar da ajuda dele, em vez de você fazer aquele prompt todo de novo, você só chama aquela skill, você pede, Claude, usando a skill de análise de dados, faça essas análises aqui para mim. E aí ele vai ter um arsenal de informações muito mais completo do que você só escrevendo uns prompts mais básicos ali para ele. Enfim, para finalizar, eu queria dar aqui uns exemplos um pouco mais avançados. Eu sei que para quem já usa IA no dia a dia, talvez possa ter achado, esses exemplos não me ajudam tanto. Eu sei que para quem usa pouco IA, aqueles exemplos ali são... Aqueles exemplos ali já podem trazer uma vantagem muito grande. Mas para quem achou que aquilo ali não ajuda tanto, eu vou trazer aqui alguns exemplos, e aí mais uma lista, não vou aprofundar tanto, mas para dar uma ideia para vocês de coisas que eu faço, vocês podem se inspirar nelas para fazer também, coisas que eu faço no dia a dia com a IA. Por exemplo, no nosso clube de assinatura, toda vez que um cliente queria cancelar, ele entrava em contato com a gente, falava, eu quero cancelar o meu clube de assinatura. Né? Aí eu tinha que ou ficar um tempo ali perguntando o motivo, tentando entender o motivo do cancelamento, tentando convencer o cliente, ou quando eu não tinha tempo, a pessoa falava, tudo bem, aí que pena, me dá o seu CPF aqui que eu cancelo. Agora não. Agora eu criei uma página que o cliente, na hora que ele acessa, ele já vê ali a primeira tentativa de quebra de objeção, que mostra todos os benefícios do clube de assinatura, e depois que ele põe os dados dele e pede para cancelar, a página pergunta para o cliente, mas por que você está cancelando? E aí, para cada um dos motivos que o cliente alega, a página tenta fazer uma quebra de objeção ali. Então, eu estou cancelando por causa de financeiro. Aí ele fala, mas você sabia que a gente tem um cupom de desconto? Ou você sabia que no nosso plano você recebe muito a mais do que o valor que você está pagando? Mesmo assim, ele quiser cancelar, ele ainda pergunta, mas em vez de cancelar, você não gostaria de pausar a sua assinatura por um tempo? Quanto tempo? E vai tentando quebrar a objeção. Ou então o cliente fala, não, eu tive problema com a transportadora, a entrega foi ruim. Você não gostaria de trocar a transportadora? E por aí vai. E aí, para cada um dos motivos que o cliente alega, a página tenta quebrar a objeção de alguma forma. Hoje em dia, de todo mundo que clica na página de cancelamento, 70% das pessoas desistem de cancelar. Então, assim, um negócio que eu acabava cancelando sem nem questionar, hoje em dia, eu já tenho uma páginazinha que a IA criou para mim, tentando quebrar essa vontade do cliente de fazer o cancelamento. Ou então, essa aqui é boa para o pessoal do e-commerce, né, do digital. Eu dei para a IA o acesso à minha plataforma de e-commerce, e aí ele varreu todos os meus 5.000 produtos, analisou o texto da descrição dos produtos e criou e preencheu os campos SEO, os campos que ajudam as plataformas de busca, como o Google, a encontrarem melhor os meus produtos. Então, agora, todos os meus produtos, elas têm um texto de ajuda na página de produto, feita só para o Google ler e tentar fazer esses meus produtos aparecerem melhor nas recomendações do Google. Isso aqui já é um negócio um pouco mais avançado, tive que conectar APIs e tal, tive que conectar, inclusive, a API do ChatGPT para fazer isso, mas para os 5.000 produtos do meu site, eu gastei exatamente $1,50 para ele fazer isso em 5.000 produtos. Imagina se eu tivesse que pagar alguma pessoa para poder revisar 5.000 cadastros de produto para mim, quanto que eu não gastaria. Ou então, uma página de análise de dados completa. O Claude, como eu disse, ele já tem acesso à minha plataforma, então ele sabe todas as vendas que eu fiz, o ticket médio, quem são os clientes, quem são os melhores clientes, quanto que eu vendi em cada dia, e agora eu consigo ter num lugar unificado todos esses dados de uma vez só, para eu ver atualizado diariamente. Ou então, criar um post de blog. Eu tenho uma automação criada também com a ajuda de inteligência artificial que
toda vez que um produto ele é cadastrado na minha plataforma, eu tenho uma IA que avalia se aquele produto vale a pena eu criar um post de blog sobre aquilo, porque às vezes não vale, às vezes é um produto ou que não tem tanta relevância, ou às vezes é só uma caixa promocional que vai esgotar logo. Ele avalia isso de acordo com os critérios que eu estabeleci, mas se valer a pena, ele vai e escreve um post de blog. Ele não só escreve o post de blog para mim, ele escreve o post, inclui as fotos do produto daquele post, inclui os links para aquele produto no meu post e já publica no meu site diretamente, sem eu nem precisar fazer uma revisão. E por fim, auditoria de frete. Todo mundo que trabalha com transportadora para fazer o envio dos seus pacotes sabe que ou você confia no que a transportadora está te cobrando, ou você gasta um tempão tentando calcular se a transportadora está te cobrando de acordo com a tabela que eles te propuseram. Então, igual eu fiz o exemplo lá de pedir para ele fazer uma análise dos produtos em estoque, eu peço para ele fazer uma auditoria de frete. Eu mando para ele a tabela que a transportadora falou que ia me cobrar, eu mando para ele a tabela das notas fiscais emitidas, e aí ali tem o número da nota fiscal e o valor do frete pago ali, que são as informações mais relevantes, e eu tenho a planilha da fatura da transportadora, que tem o número da nota fiscal e o valor cobrado em cima daquela fatura. Com isso, ele me dá uma auditoria completa, dizendo, ó, nesse pacote aqui, a transportadora falou que te cobraria tanto por esse peso, ela está te cobrando tanto. Isso é tantos por cento acima do que foi combinado. Ou tantos por cento a menos. Ou, no final das contas, você está pagando X% a mais do esperado por conta disso e disso. Ou ainda, você pede para ela fazer uma análise do seu frete grátis. Eu estou oferecendo frete grátis nos pedidos acima de tanto valor, e isso está te custando quanto a mais e qual a expectativa do retorno que isso está te dando. Então, assim, o que eu queria aqui com isso tudo? Dar um panorama geral para vocês de como a gente pode usar IA no dia a dia, quis trazer exemplos bem práticos aqui do que vocês podem fazer. Ali no QR Code, vocês podem me seguir no Instagram e pegar o link da apresentação também. E eu acho que é isso. Obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta, aí eu não sei como é que a gente está de tempo. Alguém quer aproveitar? A gente tem uns minutinhos. Vai chegar aí o microfone para você, para todo mundo te ouvir. Alô? Oi. Eu queria saber, com relação à segurança das informações. Você sobe todas as informações da sua empresa, vendas, deve ter cadastro de cliente. Quanto que a gente consegue confiar que isso daí não vai parar na internet um dia? É uma boa pergunta. A gente não pode confiar 100% na IA. Eu tomo cuidado de toda... Primeiro, questões da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu tomo cuidado de toda a planilha que eu subo numa IA. Eu deleto os dados pessoais do cliente, de nome e CPF, mantenho ele só o ID do cliente, que é o que está no meu sistema, para evitar subir. Umas semanas atrás a gente teve uma notícia de não sei se pode dizer um vazamento de dados, mas teve uma galera que descobriu que algumas conversas com IA que você estava tendo com ela, quando você clica naquele botão de compartilhar, às vezes para mandar uma conversa para uma outra pessoa, o Google estava conseguindo indexar aquelas conversas e estava parando nas páginas de busca. Então, assim, tem que tomar cuidado com isso. A gente também não sabe exatamente o que as empresas estão fazendo com todos os nossos dados ali. Então, assim, tudo que eu faço, eu tento deixar o mínimo possível de informações restritas ou pessoais disponíveis. É claro que a gente acaba tendo que abrir mão um pouco da privacidade para usar isso, mas, assim, eu acho que essa é uma questão não só da IA, como dos tempos que a gente vive, né? Ou a gente está sendo rastreado o tempo todo pela Alexa, pelo Google, pelo nosso telefone, pela Meta, pelo Instagram, pelo Facebook, e eles têm vários dados nossos. A IA é mais uma plataforma que tem muitos dados nossos, infelizmente. Mais alguém, gente? Só levantar a mão, a gente leva o microfone para vocês. Tá. Eu vou ficar aqui no cantinho também, se alguém quiser vir bater um papo pessoal também, estou disponível, tá? Obrigado, pessoal.